Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello e no episódio de hoje eu conversei com a Camila Camolese, pesquisadora do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, e conversamos sobre pesquisa participativa e colaborativa com a comunidade. Ela contou para a gente como o IPT presta serviços para apoiar as demandas da sociedade, dos municípios, e em cada fala tá cheio de exemplos de áreas de atuação, como fazem, como abordam, os desafios. Ou seja, para quem quer ver na prática como é possível cientistas e pesquisadores se envolverem com a comunidade, neste episódio você vai encontrar bastante inspiração e aprendizados. Eu conheci a Camila na conferência do Living Knowledge, que tem como objetivo reunir pesquisadores e universidades que trabalham com este conceito de levar ciência para resolver problemas da comunidade, da sociedade. E no caso do Living Knowledge, o principal conceito que eles usam é de Science Shop, ou Science Shops. E a Camila vai explicar bem o que é isso. E além disso, ao longo das semanas, eu pretendo colocar nas redes sociais todas essas definições, porque além dos Science Shops, eles também comentam sobre Open Science, a ciência aberta, a ciência cidadã, além da participativa e colaborativa, né? Então, antes de terminar, eu peço que se você tem escutado e gosta do impacto científico, que dê a sua classificação aqui no Spotify ou deixe seu comentário sobre o que está achando. Isso ajuda demais a pensar em melhorias e que este conteúdo também consiga chegar em mais pessoas. Obrigada mesmo. Então, sem mais delongas, um bom episódio para você. Bom, Camila, eu queria te agradecer por ter topado conversar aqui comigo hoje. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado. Foi um super prazer te conhecer e mais feliz ainda que você vai compartilhar sobre a sua trajetória aqui. Então, para a gente poder começar, todo mundo te conhecer, eu queria que você apresentasse quem é a Camila e um pouco da sua trajetória profissional. Tá bom. Eu te agradeço, Isadora, pelo convite. Também foi um prazer te conhecer na conferência e estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Bom, meu nome é Camila Camolese, eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Primeiro, na verdade, eu sou gestora ambiental, né, formada pela USP, pela USP Leste. Eu fiz mestrado em Ciências Ambientais pelo Instituto de Energia e Ambiente, também da Universidade de São Paulo. E aí, desde 2014, eu sou pesquisadora, lá no IPT, hoje na seção de investigações, riscos e gerenciamento ambiental. Eu comecei no IPT trabalhando principalmente com gestão de áreas contaminadas, então investigação e remediação de áreas contaminadas. E aí eu fiz o meu mestrado também nessa área com biorremediação de solos contaminados e depois eu comecei a trabalhar um pouco mais com a parte de resíduos. Eu fui me afastando, né, da área de investigação de áreas contaminadas e aí eu fui entrando mais para a parte de gestão de resíduos e educação ambiental. Então, hoje eu estou mais trabalhando nessa linha, né? Então, com projetos no sentido de apoiar principalmente municípios, né, na parte de gestão de resíduos, em estruturar sistemas de gestão de resíduos e também sistemas de educação ambiental. Bom, primeiro eu achei muito interessante assim conhecer um pouco mais o IPT, né? Quando a gente conversou em alguns almoços aí da conferência. Então, acho que antes da gente entrar no projeto, né, falar um pouco sobre os métodos que você utiliza para trabalhar ali com a comunidade, fala um pouco sobre o que é o IPT, onde está, né? Para quem não é da USP, nunca viu assim, localiza um pouco para a gente sobre essa instituição de pesquisa, por favor. Sim. Bom, o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, é uma empresa de economia mista, uma empresa pública, né, na verdade, ligada ao governo do estado de São Paulo. Então, hoje a gente está sob a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do estado, Uhum. e nós somos, então, um instituto de pesquisas, que a gente está dentro da área da USP, então o campus do IPT, ele é dentro do campus da cidade universitária, da Universidade de São Paulo, mas a gente não está ligado à USP, né? É um instituto à parte ligado ao governo do estado. E aí a gente trabalha com
como é uma empresa de economia mista, né, uma empresa pública, a gente trabalha com parte dotação do governo, dotação orçamentária do governo, e parte com a venda de serviços, principalmente, né, de Uhum. serviços tecnológicos, ensaios, calibrações e projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, a Muito gente legal. funciona mais ou menos nesse sentido. Então, o IPT, ele está completando 125 anos, completou 125 anos esse ano. Caramba. Então, é bem antigo, assim. A gente começou junto com a Escola Politécnica, há 125 anos atrás, e aí depois foi se estruturando, acabou se separando, né? E aí hoje são duas instituições separadas. Mas a gente atua em várias áreas, assim, várias áreas do conhecimento. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, né, para atendendo diversos públicos, desde setor público, indústrias, empresas privadas. Então a gente trabalha com diversos clientes, né, que a gente chama. E a gente trabalha em muitas áreas, né, em diversas áreas. O IPT está estruturado em 7 unidades de negócio. Então, as Tá. unidades de negócio basicamente representam as grandes áreas que o IPT atua, né? Então, a gente tem uma unidade de cidades, infraestrutura e meio ambiente, que é a área que eu estou hoje. Uhum. A gente tem uma de bionanomanufatura, a gente tem de tecnologias digitais, é, a gente tem área ligada à naval, à mineração, metalurgia, química. Então, a gente tem várias, Uhum. várias áreas ali dentro do IPT e vários serviços que são oferecidos e vários projetos também que são desenvolvidos. Muito legal. Então, é isso, assim, um pouquinho do Instituto. Não, é muito sensacional, assim, para quem gosta de ciências aplicadas, é um, digamos, um emprego aí dos sonhos, né? Porque ainda tá dentro, ainda que tá dentro da cidade universitária, né? Então fica com o clima ali do ambiente acadêmico ou da universidade que bom, a gente gosta, né? Quem gosta de pesquisa normalmente gosta desse ambiente também, de estar na universidade, mas também tem essa aplicação com a sociedade, essa prestação de serviços. E, para ser bem sincera, eu não conhecia, assim, eu não sabia que era possível fazer isso, né? E aí eu fiquei, assim, na dúvida de, por exemplo, como que esses clientes chegam, né? Bom, tem um histórico de 125 anos, então acredito que também muita coisa não precisa ser feita uma prospecção ativa de clientes, mas normalmente como que funciona essa chegada dos clientes para vocês? A gente trabalha de duas formas, basicamente. Uma são esses clientes realmente que já conhecem o IPT, né, de outros trabalhos que já foram realizados, empresas, indústrias, mesmo o setor público, a gente tem uma relação muito forte com o setor público, tanto o governo do estado quanto dos municípios no estado de São Paulo. Uhum. E outros governos, outros municípios fora do estado de São Paulo. Nosso foco geralmente é o estado de São Paulo, mas a gente também atende, né, empresas e setor público fora do estado. Uhum. Então a gente tem esses clientes e a gente tem clientes que chegam via o sistema. O IPT tem um sistema de recebimento de demandas, né? Então é, tem um e-mail que aparece lá no site do IPT, e aí os clientes que entram no site do Instituto e veem os nossos serviços e entram em contato para a gente conversar, montar uma proposta, né? Uhum. Tá. Tem a busca ativa também. A gente está tentando se estruturar cada vez mais nisso, na verdade, de identificar quais são áreas promissoras e quais são áreas que a gente quer desenvolver e quais também são áreas que o mercado hoje demanda, né? E a gente também ir atrás desses clientes, fazer, né, buscar fazer contatos, e conversar com esses clientes para mostrar os nossos serviços, o nosso portfólio e pensar também, se for o caso, em projetos em conjunto. Muito legal. Não, sensacional. E aí, assim, então vamos lá, por que que você está no impacto científico, né? Já demos uma brecha aí que tem essa ciência aplicada para a comunidade, para a sociedade, mas eu queria que você me contasse um pouco o seu papel ali, né, no departamento, ou na frente, na unidade de negócio, que você comentou que tem a ver com o meio ambiente. Sim, então, hoje eu sou pesquisadora nessa sessão, né, que eu comentei, sessão de investigações, riscos e gerenciamento ambiental.
E eu trabalho, então, desenvolvendo projetos, gerenciando e participando de projetos relacionados a diversos temas ambientais, e aí agora, mais recentemente, principalmente ligados à gestão de resíduos e educação ambiental. Uhum. E nos últimos anos, né, a gente tem trabalhado bastante indo nessa linha de educação ambiental, não tem como a gente fugir da questão de participação social, né? Tanto com resíduos, que foi o meu início ali de começar a trabalhar com educação ambiental, tentar pensar em estratégias de educação ambiental em resíduos, num trabalho que a gente fez com o município de Bertioga. E aí depois, agora mais recentemente, eu estou coordenando um plano municipal de educação ambiental de Bertioga também. E aí nessa linha, né? Assim, a gente não consegue pensar num plano, seja qualquer tipo de plano municipal, né? Mas principalmente um plano de educação ambiental que não envolva a participação social, né? O Uhum. envolvimento das pessoas, da comunidade, para que as demandas sejam também colocadas, né? Nesse instrumento do planejamento municipal. Uhum. E aí eu comecei a me envolver com esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, né? E o IPT não só, né, não só eu, mas outras pessoas também trabalham nessa linha, né, que também tem projetos, principalmente projetos ligados ao planejamento, né, seja planejamento municipal ou planejamento regional, que envolvem a participação social. Então, a gente tem vários tipos de planos que são desenvolvidos pelo IPT, nas mais diversas áreas, né? Então, a gente tem planos de educação ambiental, planos de resíduos sólidos, de Mata Atlântica, a gente tem plano de desenvolvimento econômico sustentável, então, vários outros tipos de planejamento que a gente precisa desenvolver também envolvendo a participação das comunidades, né? E não só a questão dos planos, mas outros projetos também que a gente tem que envolvem a participação social, principalmente quando a gente está trabalhando com municípios, né? Então, a gente tem uma área bastante forte de mapeamento de riscos, e planos de gestão de riscos também, de redução de riscos a desastres, que essa questão do envolvimento, né, do contato com as pessoas é muito forte, porque basicamente a gente está falando de mapear riscos, riscos são associados à presença de pessoas, né? Se você não tem pessoas, então você não tem risco. Então, essa é uma área bastante forte que a gente trabalha também e que a gente trabalha muito próximo da comunidade. Então, isso é um tema que a gente quer se desenvolver, né? E eu, principalmente, que eu quero me desenvolver, né? Muito bom. E aí, Camila, nesse caso, então, quando você fala plano de município, é normalmente a prefeitura que é o seu principal cliente? É isso? Sim, a gente tem dois casos, principalmente, os casos em que as prefeituras são os nossos clientes, né, os municípios que são responsáveis pelo planejamento, mas a gente também tem planos regionais. Então, a gente tem, por exemplo, a gente desenvolveu o Plano Regional de Gestão de Resíduos da Baixada Santista. Então, é um plano que serve para os 9 municípios da Baixada Santista, e aí, nesse caso, o nosso cliente geralmente é uma agência ou algum órgão ligado ao desenvolvimento regional, né? Ou ao Tá. governo do estado. Então, o governo do estado também pode ser nosso cliente no desenvolvimento desses planos. Tá, legal. Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho no projeto. Acho que a gente pode escolher esse de Bertioga, ou o que você preferir, né? Mas é, me conta um pouco assim, qual que é o objetivo, né? Por que que os cientistas, os pesquisadores do IPT entram, né? Qual que é a função e como que é essa coordenação com a comunidade? Sim. Bom, então, esses planos, cada um desses tipos de planos, né, seja o plano de educação ambiental, ou resíduos, riscos e todos os outros que a gente desenvolve, o que que eles envolvem? Eles envolvem um diagnóstico da situação do município naquele tema e depois o que a gente chama de prognóstico, né? Que é basicamente a gente desenvolver um plano de ações para aquele tema. E para que a gente consiga fazer isso, né, fazer um diagnóstico bem feito e também montar um plano de ações que seja robusto, a gente precisa
que seja aplicado conhecimento técnico também nessas áreas para cada um desses temas que a gente está falando, né? E aí entra o papel do IPT e o apoio também do IPT para os municípios, né? Que a gente, como a gente tem pessoas especializadas em cada um desses temas, né? A gente tem pesquisadores lá com várias formações, com várias especializações, qualificações, etc. A gente tem pessoas que conseguem falar muito bem de cada um desses temas, né? Então, por exemplo, nesse plano de educação ambiental, a gente falou sobre educação ambiental relacionado a pelo menos 10 temas. Então, a gente falou de mudanças climáticas, a gente falou de arborização urbana, a gente falou de biodiversidade, águas, esgoto, resíduos, energia. Então, assim, para a gente conseguir montar, nesse caso especificamente, ações de educação ambiental que sejam concretas para cada um desses temas, a gente precisa do conhecimento técnico envolvido por trás de cada um dos temas, né? E aí a gente trouxe vários pesquisadores que são especialistas nesses temas, só que com outro viés, né? Não para falar do tema específico, mas para falar como a gente pode desenvolver ações de educação ambiental relacionadas a esses temas. E nos outros casos também, né? Então é basicamente nesse sentido, assim, a gente conseguir entender a situação do município, fazer um diagnóstico robusto, bem feito, para que em cima desse diagnóstico a gente consiga propor ações técnicas, né, ou ações de gestão, ações administrativas, apoiando os municípios a desenvolver, né, um planejamento num determinado período de tempo para aquele tema, né? Ou mostrando, no caso, os caminhos, né? Fazendo isso, por exemplo, na parte de mapeamento de riscos, fazendo o mapeamento de onde estão esses riscos e mostrando quais são as opções possíveis para tratar de cada um deles. Ah, então vamos propor uma medida de engenharia, vamos propor uma medida institucional, né? Então, isso tudo envolve o conhecimento técnico sobre aquele assunto para que possa ser traduzido em ações que vão ser desenvolvidas pelos municípios ou por uma região. Muito, muito interessante. E aí, como que foi a sua primeira vez entrando em contato com a comunidade, né? Depois de você pensou no método que você ia aplicar antes ou foi em conjunto? Me conta um pouco como que foi essa primeira intervenção. Aham. A primeira vez que eu fiz alguma ação nesse sentido, né, junto com comunidades, foi, se eu não me engano, 2016, que foi no projeto de Bertioga, não esse de educação ambiental, mas um projeto que a gente teve lá em Bertioga para apoiar a melhoria do sistema de gestão de resíduos. Então, a gente propôs um sistema de coleta seletiva para uma região ali no centro do município, um bairro, na verdade, né, uma parte de um bairro. E aí a gente queria implementar a coleta seletiva em 3 frações e tirar a coleta porta a porta, porque eles tinham aquela coleta que você coloca, né, do lado de fora da sua casa e aí passa o caminhão para coletar o resíduo, e a gente colocou a coleta em containers. Então, tinham containers espalhados no bairro que as pessoas precisariam sair das suas casas e levar esse material naquele local específico, né? E aí, a primeira ação que a gente fez, na verdade, foi. Antes de implementar, a gente fez uma ação de questionário porta a porta, então a gente foi, né, perguntando para as pessoas daquele bairro como elas achavam que era a situação da gestão de resíduos, se elas teriam interesse de participar nesse novo sistema, o que que elas achariam, né, se fosse implementado esse novo sistema, essa containerização da coleta de resíduos. Então, basicamente, foram entrevistas, né? Foi um questionário que foi feito porta a porta. E aí, depois, quando a gente realmente foi implementar o sistema, a gente fez algumas oficinas. Então, a gente chamou as pessoas, né, do bairro, a gente fez algumas divulgações e a gente fez duas oficinas. Uma oficina inicial para falar do projeto, para falar de resíduos, e outra oficina para falar sobre separação de resíduos e compostagem. Mas
as duas oficinas, elas foram meio que oficinas de apresentação, né? Não foram muito oficinas, foram oficinas de interação porque as pessoas poderiam assim, discutir, né? A gente queria também discutir com as pessoas sobre aquele tema. Mas não teve assim, uma metodologia, vamos fazer aqui uma metodologia participativa, né? Foi basicamente a gente fazer a apresentação do projeto e aí abrir para discussão, né, com as pessoas. Uhum. E aí depois eu comecei a pensar mais especificamente sobre isso quando a gente começou o plano de educação ambiental de Bertioga. Por quê? Porque na essência, né, desse planejamento está a participação social. Então a gente precisaria pensar em quais formas a gente conseguiria trazer as pessoas e envolver as pessoas para falar sobre esse tema e para que a gente conseguisse fazer um bom diagnóstico daquilo que estava acontecendo no município em educação ambiental e também entender o que que as pessoas achavam que eram necessidades do município também nesse tema. E aí que a gente começou a pensar um pouco mais estruturado, de forma mais estruturada, né? Qual metodologia a gente poderia usar, como seriam feitos os encontros, né? Como que a gente faria, né? Como que a gente chamaria as pessoas. Então a gente começou a pensar mais sobre isso. No caso, né? Porque a gente já tem outras pessoas no IPT que já fizeram outros trabalhos parecidos e que também já faziam, né? Já usavam as suas metodologias e trabalhavam, que também já trabalhavam com comunidades. Mas aí eu acho, mas foi legal nesse sentido porque a gente começou se meio que se unir, assim, as pessoas que estavam trabalhando com isso, aí a gente foi, você trabalhou com isso? Ah, legal, como que foi e tal? Aí outra pessoa, você trabalhou com isso, como foi também quando vocês fizeram, né? Qual metodologia vocês usaram? Como foi a análise dos dados? Então, nesse sentido, foi legal, porque aí a gente fez um curso lá no IPT de metodologias participativas com a Carolina Carvalho, que hoje está na Universidade de Vitória, no Canadá. Ela deu um curso pra gente, né, nesse tema. E aí a gente meio que conseguiu identificar as pessoas que estavam trabalhando com isso, né? E aí a gente começou a trocar figurinhas nesse sentido. E aí foi muito legal, porque daí isso também levou a gente mandar um artigo, né, pro Congresso Living Knowledge, que foi aprovado, e aí a gente meio que juntou essas pessoas, esses conhecimentos e a gente se estruturou para tentar falar um pouco disso, né? Levar isso também para o Congresso. Então foi Legal. isso. E aí quando eu comecei, né, a trabalhar nesse plano de educação ambiental, que a gente começou a pensar, ir mais a fundo, né? Quais são as metodologias participativas, quais são as melhores formas de engajar as pessoas para participar, né? Então vamos fazer oficinas, mas vamos fazer à noite, vamos fazer durante o dia, ou a gente faz no final de semana. Qual que é o melhor formato, qual que é o melhor horário, vai ter coffee break, não vai. Então, assim, a gente começou a tentar pensar nessas coisas, né? Igual o professor lá falou Uhum. na conferência, tem que ter comida, tem que ter comida, as É, pessoas não vão. não, e o mais Então, todas legal. essas coisas. Não, Só, pode falar. só um parênteses, o mais legal é que a gente já teve aqui umas pesquisadoras de Minas Gerais que falaram assim, a chave mudou, virou quando trouxe comida para as reuniões. E é isso, é a socialização, porque É, realmente acho que isso até já engata a minha pergunta, minha próxima pergunta, né, de quais são os principais desafios, porque imagina, né? Cientistas, pesquisadores chegam e aí vai falar um monte de teoria, ou as primeiras vezes, né? As primeiras vezes que eu trabalhei com comunidade também é difícil você entender, né, qual o melhor formato, tal. Então, qual que seria aí os desafios que você destaca nessas interações? um desafio, eu acho que é exatamente esse, a gente adaptar a linguagem ao público que a gente está conversando, né, com quem a gente está tratando, adaptar a linguagem, adaptar o conteúdo, cada momento é um momento, cada oficina é uma oficina, né, assim, falando de oficina porque a gente tem trabalhado bastante com oficinas.
mas você tem que ser meio flexível para conseguir entender qual que é o seu público e conseguir adaptar aquilo que você vai apresentar para aquele público, né? Ah, se tem mais gente, se tem menos gente, é, cada momento é um momento. E essa questão de conseguir, né, ter essa flexibilidade e conseguir se manter neutro no sentido de que faz parte ter desavenças, não desavenças, mas assim, nem todo mundo concordar com aquilo que você está falando ou com o que está sendo discutido, né? Principalmente porque muitas vezes as pessoas usam esses espaços como realmente espaços para trazer as suas demandas, né? As suas reivindicações. E tudo bem, porque são espaços que as pessoas entendem que ela tem ali, ela tem acesso ao poder público, né? Não são tantos espaços que as pessoas têm para ter acesso ao poder público nesses casos. Então, se você tem uma oficina, né, que o poder público sempre está participando, apesar da gente, enquanto IPT, estar ali à frente, sempre tem, né, o pessoal da prefeitura, o pessoal representando os nossos clientes, digamos, é, também presentes, né? Então, você ter essa neutralidade. Você não tá nem de um lado nem do outro, digamos, né? Você precisa estar Uhum. aberto para escutar os dois lados e também precisa, as pessoas precisam confiar naquilo que você está falando, né? Então, isso eu acho que também é um desafio, a gente conseguir trazer e a gente conseguir ganhar a confiança das pessoas para que elas estejam também abertas a falar aquilo que elas querem falar. Uhum. E entender, né? Assim, entender principalmente o que foi um desafio para a gente foi a gente conseguir é, trazer as pessoas mesmo. A gente tem dificuldade, assim, em pensar em formas de qual é a melhor forma, né? Qual a melhor forma da gente fazer para que as pessoas participem realmente? Ou não tem uma melhor forma? Isso a gente teve um pouco de dificuldade também de entender, e é um aprendizado, né? Assim, então vamos, igual as primeiras oficinas que a gente fez, que eram oficinas de diagnóstico, que eram oficinas super importantes, porque eram oficinas que iam nos mostrar o que que as pessoas estão entendendo como educação ambiental no município, né? Quem elas enxergam que está fazendo educação ambiental, quais são as ações e o que que elas enxergam de necessidades. Então, quais são os problemas que o município tem, socioambientais principalmente, e como as ações de educação ambiental podem ajudar a resolver esses problemas. E aí teve algumas oficinas que não participou ninguém. Tipo, não teve ninguém, não teve zero participações. E aí a gente ficou pensando, né? Tipo, nossa, mas por que que será que as pessoas não vieram, né? E aí tem um monte de coisas envolvidas. Então tem o clima. Tava chovendo no dia, então ninguém veio. Era começo de dezembro, tá todo mundo na correria com fechamento os professores com fechamento de ano, os alunos também com fechamento de ano, as pessoas com um monte de coisa que tem para fazer. Então, acho que não é muito legal a gente fazer isso em dezembro, a gente tem que fazer num período que seja mais tranquilo para as pessoas participarem, né? Mas só depois que acontece, que você vai tendo a experiência, que você vai começando a pensar, né, em quais são as melhores formas para fazer esse tipo de coisa. Não, com certeza, tudo é um aprendizado e não adianta, tem que fazer, tem que testar e o contexto diz muito, né? E uma coisa que durante essa palestra, seu workshop, foi comentado também, que você trouxe um problema, né, entre aspas, uma questão de poucas pessoas, né? Então, às vezes não participa ninguém ou quando participa, participam poucas pessoas. E eu achei interessante a visão, né, de pessoas que estão trabalhando com isso há 30 anos, né? Mais de 25 anos, tinha gente ali que falou sobre a representatividade da mostra, né? Não sei se você quer comentar. O que que você entendeu desses comentários, né? Ou como que isso te confortou um pouco? Sim, algo que assim, às vezes a gente quer que muitas pessoas participem, né? Porque parece que quando participam poucas pessoas é porque as pessoas não estão interessadas. Mas o que eles trouxeram, e o que eu tenho um pouco também na literatura nesse sentido, né? É que é melhor você qualificar a participação do que você ter muitas pessoas participando que não necessariamente vão ter uma contribuição mais significativa, né?
Então, assim, quando a gente começou a fazer essas ações, a gente queria que todo mundo participasse. A gente queria que, sei lá, a pessoa que mora ali na esquina de onde estava sendo a oficina viesse e participasse com a gente, né? Porque esse era o nosso objetivo. Que pessoas que não conhecem sobre o tema, que não são leigas, entre aspas, mas não é essa palavra, assim, que realmente não têm contato com esse tema no seu dia a dia, fossem lá e fossem participar. Mas não é o caso, né? As pessoas não vão participar ainda, mas quando você. Isso a gente percebeu muito, quando você não tem uma relação, quando você não enxerga uma relação direta da sua vida com aquele tema que está sendo tratado, você não vai participar nesses espaços de discussão. Isso de forma geral, assim, até a gente. Eu não vou sair da minha casa para participar de algo à noite, depois do trabalho, que eu não enxergo nenhuma relação, né, com a minha vida. Por um lado, como a gente pode fazer as pessoas entenderem melhor qual que é a relação delas com esses temas, principalmente temas ambientais, e outra que nem todo mundo vai participar, e tudo bem, se a gente tiver pessoas que conseguem representar a comunidade participando, isso já é suficiente. Então, assim, a gente tem líderes comunitários, a gente tem pessoas que podem ser potenciais multiplicadores participando desses espaços. Se a gente tiver, isso é ótimo, né? A gente não precisa que todo mundo participe, mas a gente precisa que as pessoas certas e que as pessoas que vão conseguir depois multiplicar a ideia participem. E aí, isso a Perfeito. gente conseguiu ter um pouco nesse sentido, né, nessas oficinas. A gente teve uma experiência que a gente fez uma oficina num desses projetos de mapeamento de riscos, em Santos. A gente fez uma oficina no sábado de manhã e estava chovendo. E aí eu pensei, falei, nossa, não vai aparecer ninguém, né? Num sábado de manhã, chovendo, numa comunidade que você tem que descer todas as escadas lá de cima da comunidade para ir lá embaixo na associação para participar de uma oficina sobre mapeamento de riscos. Ninguém vai, né? E aí quando a gente chegou lá, tinha um monte de gente, tinha tipo mais de 20 pessoas. E aí eu fiquei surpresa, mas por quê? Porque o líder comunitário tinha convidado uma a uma para estar ali. Então, a gente tinha o pessoal da Defesa Civil, né, no caso, que trabalha bastante junto com o IPT. Tinha o contato do líder comunitário, fez esse convite para ele, né, falando que era importante que as pessoas participassem, e ele convidou um por um. E as pessoas estavam todas lá. Então Nossa. é isso, É. né? A gente começar a pensar em estratégias nesse sentido. Claro, se você tem líderes comunitários, né, mapeados, se são comunidades menores, é mais fácil. Quando você está falando de um município, é mais difícil de você identificar essas pessoas. Mas assim, a gente sempre consegue fazer, né? Eu acho que é um exercício também para a gente pensar em qual é o nosso público e como a gente pode fazer para garantir que essas pessoas essenciais participem. Perfeito. Nossa, uma aula, bastante aprendizado aqui, trocas e é isso, Sim, né? É o que você falou, cada situação é uma situação e a gente tem que estar flexível para isso. Muito com bom. certeza. E Camila, bom, eu queria perguntar um pouco, nossa, queria perguntar mais ainda sobre os projetos, mas eu acho que para a gente não ir muito além do tempo, eu vou puxar então a questão do congresso, né, da conferência que a gente se conheceu. E aí, assim, esse Living Knowledge, na verdade, ele fala muito sobre o conceito de Science Shop, né? Mas você fez um workshop sobre isso, né? Eu cheguei depois, então eu queria que você me contasse assim, qual que é a sua visão sobre isso, né? E o que isso conecta com o que você faz lá no IPT, esse conceito em si. Sim. O Science Shop é um conceito muito legal. Eu não conhecia também antes da conferência, mas aí eu consegui fazer, né, o workshop que teve no primeiro dia e foi assim muito incrível, porque basicamente você ter os cientistas, né, a academia, o instituto de pesquisa, no caso, trabalhando em cima de questões colocadas pela comunidade. Então, a gente vê muito, e aí isso que eu achei muito legal, a academia indo, assim, nas comunidades e falando, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu acho que é isso que vocês precisam.
E nesse sentido, não. É a comunidade ir para a academia e falar: olha, a gente precisa disso, disso, disso. Vocês podem nos ajudar? E eu achei muito legal, porque isso aparentemente assim é bem desenvolvido na Europa. Tem vários países que têm esse science shops ou ligados à universidade ou não necessariamente ligados à universidade, né, que conseguem se manter com fundos principalmente de financiamentos, doações nesse sentido. E você também tem os science shops ligados na estrutura da universidade, que aí, pelo que eu entendi, tem também uma parte de financiamento via orçamento da universidade. E aí é nesse sentido, assim, é um grupo que está organizado para atender as demandas, e aí tem toda, né, uma estruturação, uma estruturação mesmo como se fosse um órgão dentro da universidade ou externo, que tem conselho, que tem comitês, que tem diretoria, né, board, então, assim, é algo bem estruturado e que faz avaliações também das demandas, né, não são todas as demandas que vão poder ser atendidas no sentido de vem a comunidade, e aqui a gente está falando de comunidade de forma geral, assim, fora da universidade, né, sociedade. Coloca uma questão, né, para a universidade do seu bairro, da sua região, enfim, e fala, né, vocês conseguem me apoiar na solução desse problema? E aí eles vão fazer a avaliação, né, se faz sentido, se tem como atender também com os fundos, né? Que não é tudo que a universidade consegue atender. Então foi mais ou menos isso assim que eles trouxeram, que é um conceito que eu achei muito legal, que eu nunca tinha visto no Brasil. Não sei se talvez tem alguma coisa com outro nome, mas eu quero, né, agora depois da conferência também ir atrás, ver assim quem que está trabalhando nesse sentido no Brasil, como que a gente, porque tem muita gente trabalhando, né, com participação social, com comunidades no Brasil. Mas como que a gente conseguiria estruturar algo nesse sentido, né? Que eu acho que seria muito legal, até mesmo junto com o IPT, porque uma das nossas missões é atender a sociedade, né? Melhorar a qualidade de vida. Então, como que a gente conseguiria também estruturar algo nesse sentido, de se aproximar um pouco mais, né? Aproximar um pouco mais, se aproximar um pouco mais da comunidade, da sociedade. E no contexto da universidade também. Exatamente, exatamente. É o que você falou, né? Pode ser que não saibam o nome, né? Por nomes. Então, mesmo durante o Sim. congresso, eles comentaram sobre o termo, né? Então, pesquisa participatória, pesquisa colaborativa, ciência cidadã, a ciência aberta, o open science, né? Então, esses são alguns conceitos que, inclusive, eu até vou deixar aqui depois ao longo das semanas no impacto científico, e aí a gente pode até fazer depois algum outro post mais para frente juntas, porque realmente são vários conceitos, mas eles têm uma interação, parece que está tudo dentro de um guarda-chuva, né? Que é o uso da ciência para gerar um impacto positivo, né, na sociedade, basicamente, assim, tem alguma relação. Nacional, Camila. E as pessoas te encontram no LinkedIn, certo? Sim, no LinkedIn e não sei se é e-mail, alguma coisa que daria para passar, mas é basicamente LinkedIn e e-mail. Bom, eu deixo tudo aqui na descrição, mas é muito gostoso te ver falar com essa energia, assim, paixão. Obrigada mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Te desejo muito sucesso e feliz por ter te conhecido de novo. Obrigada pelo Obrigada. papo. Eu que agradeço. Foi ótimo, muito obrigada. E estou à disposição. Espero que a gente continue as conversas. Com certeza. Obrigada, Cá. Até mais. Legal. Obrigada a você.